Salve pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Temos mais campeões estaduais definidos, mais equipes levantaram os troféus, né? Jogadores fizeram a sua festa, torcedores fizeram a sua festa e em alguns dos estaduais as dinastias seguem intactas, né? Seguem de pé. É o caso do Palmeiras em São Paulo, é o caso do Atlético Mineiro em Minas Gerais, é o caso do Grêmio. Mais um título, né? Sétimo título do Grêmio no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, o Flamengo voltando a conquistar o Campeonato Carioca, né? O ano passado foi do Fluminense. Então vamos a eles, né? Aqui a gente está tentando acertar o formato, é difícil. Não sei se a gente fala muito mais do jogo, se a gente fala muito mais da festa da torcida, se a gente fala mais de informação, né? Recordes e tudo mais. Hoje eu vou me ater aos números. Hoje eu vou me ater aos números. A gente vai se ater aos recordes, né? Quantidade de títulos, enfim. O destaque fica para este cidadão, para este profissional, né? Abel Ferreira. Você pode falar, pô, por que justamente o Abel, né? Porque se a gente, eu comecei o podcast falando de dinastia, né? De algumas camisas, de algumas equipes. E talvez o nome que representa essa que a gente consegue colocar aí, essa palavra muito forte, né? É o Abel Ferreira e o Palmeiras. O que esse cara fez sob o comando técnico, no comando técnico do Palmeiras, ele estabeleceu realmente, de fato, uma dinastia. Né? Porque é ele, a comissão dele e os jogadores. Não é após, não é após Abel Ferreira que o Palmeiras entra nessa fase super vitoriosa. Antes do Abel, o Palmeiras já estava num grande momento, com conquista de Copa do Brasil, com conquista de Brasileirão. Então, não foi após Abel Ferreira que o Palmeiras se tornou esse colecionador de títulos que é hoje. Mas após Abel Ferreira, todas as temporadas, a gente tem a convicção de que o Palmeiras vai ganhar uma parada, vai ganhar um troféu, vai levantar um caneco. Né? A gente pode ter essa certeza hoje. Hoje começou a temporada nova, eu não sei qual título, mas um o Palmeiras vai ganhar. O estadual tende a ser mais fácil, né? Com todo respeito a todo mundo, mas por uma questão até, não é desmerecendo os adversários nem os rivais, mas até por uma questão de início de temporada. Aquela velha história que a gente sempre fala, que sempre aborda, todo mundo também comenta, de estar começando a temporada, mais frio, treinador novo, às vezes, novo trabalho, novo projeto, novos jogadores. E no Palmeiras segue num caminho diferente de todo mundo. Né? Eles estão. Assim, tá tudo muito consolidado, né? Todos os processos, a forma de jogar, a forma de pensar, a filosofia de jogo. Então é de fato uma dinastia. Por isso que a gente deixa uma moral aqui para o Abel Ferreira, porque a gente sempre fala, e não só a gente aqui no podcast, mas em tantos outros podcasts e programas esportivos, sempre se fala do tal do projeto. As equipes têm que ter o tal do projeto. E o Palmeiras hoje, a gente pode colocar o Fortaleza também, bem, assim, bem ao lado do Palmeiras, o Fluminense um pouquinho atrás também, com treinadores longevos. A questão do projeto, o quanto isso pesa para o DNA de uma equipe. O Fortaleza não foi campeão estadual, perdeu nos pênaltis para o Ceará. Mas isso não é o fim do mundo. Não significa que está tudo errado. Existe também, se é que a gente pode dizer assim, uma dinastia no Ceará. A rivalidade é forte. A rivalidade é forte. O Palmeiras foi eliminado pelo São Paulo na Copa do Brasil. A dinastia existe. O projeto está consolidado. E no Palmeiras, por uma questão de logística, por estar em São Paulo, e por uma questão, obviamente, de grana, porque é um dos times mais ricos do Brasil hoje, se não o segundo mais rico, se é que talvez a gente possa colocar assim, se a gente fizer todos os balanços, né? Superávit e tudo mais, talvez o Palmeiras possa ser colocado aí num patamar de segundo mais rico. Porque o Flamengo não tem comparação, né? O Flamengo é disparado mais rico. Por uma questão de grana também, a dinastia ela se traduz naturalmente em títulos, né? Então é impressionante o trabalho que é executado. Muita gente gosta de criticar, né? Fala que é uma seita, que não sei o que. Pode até ser seita. Contanto que continue vindo títulos, pode até ser seita, né?
Enfim, gente, a gente vai passar pelas notícias esportivas. Não vou me ater muito ao jogo, tem polêmica, inclusive no jogo do Palmeiras. A gente vai falar rapidinho, né, de uma polêmica ou outra, mas obviamente que a gente deixa para o torcedor. Os programas esportivos não vão debater o primeiro gol do Palmeiras, né? Será que o tiro de meta, a bola parou, o Everton chutou, e aí, o pênalti do Endrick, como é que foi? Será que foi? Será que não foi? Isso eu deixo pro torcedor, tá? Se a bola parou, eu não sei dizer. Se foi pênalti, para mim foi. Né? Isso aqui, a gente não. Às vezes a gente mureta, mas não vou muretar. Se a bola do Everton parou ali na conversa, eu não tenho essa convicção. Agora, foi pênalti? Foi. O Endrick é o único ali dos 3 atletas naquela jogada que disputou a bola. Nenhum dos outros 2 disputou a bola. Por isso que eu coloco como pênalti, tá? Por isso que eu coloco como pênalti. Mas deu uma valorizada, obviamente, né? Não vamos aqui também ficar de demagogia. Fica a moral no ar, tá? A gente não vai ouvir a coletiva do Abel, mas eu deixo o convite para você, torcedor e simpatizante, tá? Torcedores de outras camisas. É importante ouvir a palavra de um profissional como o Abel Ferreira. É importante para você mesmo cobrar o seu próprio treinador. Cara, esse é o Abel. O que ele pensa do jogo. Tem coisas que você não precisa pegar, né? Tem coisas que você não precisa pegar. O Abel às vezes é muito intempestivo, fala coisas que a gente discorda e muitas vezes a gente já criticou o Abel aqui. Muitas vezes a gente já criticou o Abel aqui. Mas tem tantas outras coisas boas que dá para ser tirado. E por isso que eu sempre faço convite para você, torcedor de outras camisas. Ouçam outras coletivas. Ouçam outros treinadores. Eles passam pontos de vista diferentes. E para um cara mega vencedor e recordista como é o Abel, a palavra dele tem alguma coisa boa. Pode ter muita coisa errada, mas tem muita coisa boa. Eu diria que tem mais coisas boas, tem mais coisas que você pode aprender do que você pode simplesmente ignorar e falar, isso aqui não tem valor, vai ficar criticando a imprensa. Isso aí você pega e joga fora. Isso aí para mim é perda de tempo, e desrespeito. Mas tantas coisas boas quando fala de jogo, quando fala de substituição, quando fala de caráter, eu acho que tudo isso dá para você abstrair muita coisa e depois você cobra o seu treinador. Então fica aqui a Moral TV Palmeiras Fã, o canal do Palmeiras no YouTube. Curte, se inscreve no canal, curte o vídeo. Eu sempre faço esse convite para todas as equipes. Vambora, vamos com a lista de campeões estaduais. Alguns definidos, né? Tem tantos outros que ainda falta definição. O Acreano, por exemplo. Alagoano, CRB campeão. Aí temos o Amapense, Amazonense a definir. No Baiano, Vitória campeão, hein? O Vitória conseguiu superar o Bahia, saiu na frente, né, na Arena Fonte Nova. O Vitória sai na frente, o Bahia vai buscar o resultado, terminou 0-0, teve jogador expulso, enfim, né? É aquela coisa, fica um grande ar de decepção, porque a gente sabe que a rivalidade, e aqui a gente sempre coloca muito valor na questão da rivalidade, né? Porque pesa. A rivalidade, ela diminui distâncias. Às vezes uma equipe está muito bem, tecnicamente muito superior, mas a rivalidade ela encurta distâncias. Ela encurta esse abismo, essa distância técnica, né? E não tô falando, não tô desmerecendo a Bahia, que tá jogando um futebol bem legal, cara. Tá jogando um futebol bem jogado. Tá? O Condé tá fazendo um trabalho excelente. Mas a decepção naturalmente fica por conta do Bahia. Jogando na Fonte Nova, certo? Treinador que a gente, pelo menos eu coloco. Eu tenho entendimento de que o Rogério Ceni é um bom treinador, tá? Já coloquei ele num patamar de excelente. Hoje eu acho que ele é um bom treinador. Ele é muito teimoso em algumas coisas. Ele é muito teimoso em algumas coisas. Ele demora um pouco cabeça dura para algumas coisas. Tá? E eu acredito muito, assim, da conquista do título do Vitória, obviamente ao trabalho e aos jogadores, né? Porque são eles que vão, eles que jogam, eles que vencem as partidas, mas também uma certa porcentagem aí menor, obviamente, a teimosia de algumas coisas que o Rogério Ceni insiste, né? Isso já desde o São Paulo. Isso já desde o São Paulo. Então tem coisa que desde o São Paulo, desde o tricolor paulista, já não estava vingando. Né? Então, assim, você vai insistir em algumas coisas. Enfim, né? Enfim, teve que ver o Vitória ser campeão. Teve que ver o maior rival ser campeão em plena Arena Fonte Nova, tá? Brasiliense, Ceilândia campeão, Capixaba tá na final, tá? Carioca, Flamengo campeão.
O título mais fácil para mim, talvez os maiores estaduais, né? Todo respeito aos outros, eu digo assim, os maiores pela quantidade de times na Série A. Foi o título mais tranquilo de todos, na minha opinião. O mais tranquilo, assim, disparado. O Flamengo tomou apenas um gol na competição, campeão invicto, e a final não teve nem papo. Não deu nem pro gasto, nem pro cheiro. Primeiro jogo já foi 3-0, já foi uma chacoalhada, um peteleco de respeito. O segundo gol, o Nova Iguaçu também não tinha nada a perder, fez até umas gracinhas, tá? Fez até umas gracinhas quando ainda estava 0-0, mas não tem como, né? Quando você tem uma equipe com tanto talento, com tanta qualidade, uma hora esse talento, essa qualidade vai sobressair. E a gente viu isso no gol do Bruno Henrique, né? Assim, um gol espetacular. Assim, é qualquer parado o gol do Bruno Henrique. É coisa de craque que a gente sabe que ele é, né? Impressionante. Acho que, como eu falei, para mim, foi assim, dos estaduais com mais equipes na Série A, né? O Carioca foi o mais tranquilo. Foi o campeonato seguinte. Talvez, contra o Fluminense, a gente ficou aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Passando o Fluminense, tirando esse jogo contra o Fluminense, acho que todos os outros a gente tinha convicção de que o Flamengo vai se classificar para o mata-mata. Passou o Fluminense, agora vai ser campeão, né? Acho que assim, talvez o único, e eu não digo nem dúvida, é um momento que a gente prendeu um pouco a respiração para olhar e falar, calma, né? Às vezes o Diniz apronta alguma coisa que nem aconteceu ano passado, mas não, foi só um momento de pausa para respirar, que você fica, vamos observar com calma, né? Não vamos cravar nada, mas acho que tirando esse momento que, como eu falei, não é nenhuma desconfiança, que você fala, vamos ver, né? O atual campeão da Libertadores. Aí depois, título garantido, né? Você olha e fala, não há nenhuma dúvida, nenhuma sombra de dúvida que o Flamengo será campeão carioca. Catarinense, Criciúma campeão, Ceará, o cearense, né? O Ceará foi campeão para cima do Fortaleza, a disputa foi para as penalidades, tá? Grêmio campeão para cima do Juventude, grande jogo, teve gol do Diego Costa de novo, hein? O cara é uma máquina, hein? Aí que você começa a entender algumas coisas, você começa a olhar algumas coisas, né? Será que o Botafogo estava usando o cara do jeito correto, né? E aí você vê tanta qualidade, um jogador que fez tanta história. Ah, tá envelhecido, tá mais velho. A gente vê o que joga o Hulk hoje. A gente viu o que jogou o Luizito Soares no ano passado. Será que esses caras desaprendem a jogar futebol? Ou será que você tem que jogar, tem que fazer o cara dançar de acordo com a música, né? Ou você tem que fazer a música, tocar a música pro atleta, de acordo com o atleta, né? Ele gosta desse tipo de música, ele gosta de funk, nós vamos tocar funk para ele. Ele gosta de rock, nós vamos tocar rock para ele, né? Enfim, ninguém desaprende, né? Quando o cara é bom, o cara é bom. Por isso que eu falo, será que tava usando do jeito certo? No Goiano, Atlético Goianiense campeão, Mato Grosso, Cuiabá campeão, também uma dinastia, né? Campeonato Mineiro, Atlético Mineiro campeão, com direito a uma vitória espetacular. Jogo no Mineirão, torcida única, estava completamente azul o estádio do Mineirão. E o Atlético Mineiro protagonizou uma vitória assim daquelas para deixar o torcedor desconcertado, né? Para deixar o torcedor sem graça, para desmoralizar, né? Para praticamente desmoralizar. É impressionante, mas existe uma diferença muito grande, né? É que o primeiro jogo talvez passou a impressão de que pudesse, de que era possível. Só que aí sobrou qualidade, sobrou experiência e de uma equipe muito superior, né? E que está num outro momento. No Paraense a definir, Paraibana a definir, Paranaense, Atlético Paranaense campeão, Campeonato Paulista, o Palmeiras campeão, no Pernambucano, Sport campeão, no Piauense, Altos campeão. E é isso, né? Ah, não tem mais. Tocantinense, União campeão, tá? Vamos lá. Vamos falar de quem primeiro, hein? Como eu abri falando de Abel Ferreira, eu vou deixar para falar pro Palmeiras pro final. Então você torcedor, aguenta aí, tá? A gente vai. Vamos falar de três equipes, né? As três equipes que a gente sempre coloca todas as temporadas no hall daquelas equipes que podem brigar por tudo, que é o Atlético Mineiro, que é o Flamengo e que é o Palmeiras, tá? Então a gente vai falar dessas três equipes. Vamos embora, tá? A lista de títulos do Mineiro. Atlético Mineiro vence, aqui o artigo pelo GE, tá? Todas as notícias do site do GE, tá? Conquista a 49ª taça
do estadual, tá? Então aqui temos campeões do Campeonato Mineiro, o Atlético 49, Cruzeiro 38, o América 16, e aí vai, né? Aí a lista diminui, Vila Nova 5. Peço perdão aqui que eu não conheço as camisas. Temos aqui a cola para nos ajudar, né? Tá aqui, ó, os títulos, todos os títulos do Atlético, os títulos do Cruzeiro, as temporadas, né? O último título do Cruzeiro, em 2019. Siderúrgica, 2 títulos. Caldense, 1 título. E Patinga, 1 título. Peço perdão às camisas, obviamente, que a gente não conhece todos os escudos. Não vamos ficar aqui também pagando de conhecedor, né? De mérito. Por isso que a gente tem a nossa colinha, por isso que a gente traz aqui o artigo do GE. Tá? O Atlético Mineiro conquista o pentacampeonato após 42 anos e mantém hegemonia no Mineirão, né? A Arena MRV inaugurou no ano passado, então antes disso eram todos os grandes títulos eram disputados no Mineirão, né? Todos não, né? Muitos jogos aconteceram no Horto também, eu me recordo da Libertadores, primeiro título da Libertadores do Galo, né? Caiu no famoso jargão, caiu no Horto tá morto, né? Foi um grande palco, né? De momentos épicos da história do Galo, pelo menos falando em Libertadores, né? Pentacampeonato, né? Então a gente falou aqui do Palmeiras, tricampeão. A gente fala agora do Galo, pentacampeão. A gente falou do Grêmio, né? Também, heptacampeão. É impressionante algumas dinastias, né? Em alguns estados, em alguns estaduais. Flamengo, tá? Flamengo, vamos lá. Maiores campeões cariocas, tá? Tá aqui. Flamengo 38 títulos, Fluminense 33, o Vasco 24, Botafogo 21 e aí vamos, né? América 7, Bangu 2, São Cristóvão 2, Paysandu 1. Superou o Vasco e passa a ser o maior campeão invicto, tá? Do Carioca. 7 títulos invictos do Flamengo, 6 do Vasco, 3 do Fluminense, 1 do Botafogo e 1 do São Cristóvão. E aí já foi em 1900 e bolinha, né? O título do São Cristóvão. Vamos aqui de Flamengo. Quebrou recorde de públicos, hein? 60,4 mil torcedores, superando 60,2 mil pagantes de Flamengo e Madureira, né? Uma equipe com torcida nacional que move multidões. É impressionante o que o Flamengo consegue levar de torcedor para o seu estádio, né? Por isso que cada vez mais, a cada temporada se fala cada vez mais da questão do estádio do Flamengo, né? O quanto que, cara, assim, o quanto que esse time faz de receita e ter um estádio próprio, né? Onde você pode explorar tudo em questões comerciais. Imagina o quão rápido vai se pagar um estádio, né? Então a gente fala a gente fala de 2 jogos nessa temporada que, assim, estouraram 60 mil pagantes. Então você vê que é por isso que quem tá se perguntando, né? Pô, por que o Flamengo joga no Maracanã? É um estádio icônico, emblemático, é um templo do futebol mundial. O que o Flamengo fica falando do novo estádio, né? De sair de lá. Cara, assim, por questão de grana. Por questão de grana. É impressionante a quantidade de caixa que o Flamengo pode fazer com o seu próprio estádio, tá? E aqui, outros jogos no Maracanã, né? O Vasco em Nova Iguaçu, 57.295 pagantes, tá? Aqui as rendas absurdas, né? Algo fantástico. E é isso, tá? Vamos de Palmeiras agora para fechar. Temos aqui a lista de títulos, tá? Lista de títulos do Paulistão. Palmeiras vence o Santos, conquista a 26ª taça. Tá? Temos a lista de campeões. O Corinthians tem 30 títulos. O Palmeiras tem 26, o Santos tem 22, assim, os mesmos 22 de São Paulo. O paulistano, né? Tem 11, o paulistano nem tem mais o futebol. 11 títulos de Campeonato Paulista, São Paulo Atlético 4, Portuguesa. Aqui é... Peço perdão, vou ficar devendo aqui também, tá? E tantos outros campeões estaduais. Peço perdão aqui, também não conheço todos, tá? Sou de São Paulo, mas tem tantas e tantas agremiações paulistas que eu desconheço, tá? Vamos embora? Grana no caixa. 9 milhões o Palmeiras conquista em títulos. E fora a questão do títulos, que a Federação Paulista vai pagar, né? Vai dar o Pix de 9 milhões. A Crefisa paga um bônus, tá? A Crefisa paga o bônus. Então, o patrocínio Master do Palmeiras foi assinado há muito tempo atrás. Fala-se que está defasado,
mas o patrocínio do Palmeiras tem um valor fixo e existe um bônus por títulos, né? E esse bônus é bem generoso. Então, o Palmeiras já vai acionar o gatilho do bônus da Crefisa, tá? Tem aqui, embolsou mais 4 milhões, né? Então a brincadeira tá apenas começando. Pode ser um dos motivos. Pode ser um dos motivos pelos quais o. Não, 9 milhões, né? Os 5 milhões foi de campeão. Então, fazendo a correção aqui, gente. 9 milhões no total, 5 milhões pelo título conquistado e 4 milhões pelo bônus da Crefisa, né? Então, assim, para quem se pergunta, de repente, que o Palmeiras é tão campeão, não é apenas o trabalho do Abel, né? Assim, é a forma de se trabalhar, né? É a forma de se trabalhar. Pô, ser campeão, a gente vai ganhar 4 milhões da Crefisa, gente, né? E o bônus, né? E o bônus que todo mundo pode ganhar com essa brincadeira também. Isso, isso te incentiva a buscar mais, né? Pô, ganhamos legal, mas se for campeão, cara, vamos para cima, né? Vamos para cima. Então, assim, óbvio que tem o profissionalismo nos conquista, porque todas as equipes pagam bicho, né? Os jogadores quando conseguem avançar em competições, ser campeão e tudo mais, mas a gente parar pensar no Palmeiras, né? Assim, a patrocinador pagar um valor muito generoso por cada título, você imagina, assim, já tem o bicho que o clube vai dar. Ganhou o bônus, dá para aumentar ainda mais nessa fatia. Então é muito atrativo, né? Para qualquer profissional. É muito atrativo. Fora o trabalho de excelência que é realizado aí pelo Abel Ferreira e pela sua comissão técnica, tá? Bom, vamos seguir falando de Abel. Teve mosaico, né? Do torcedor em homenagem ao técnico português, palmeirense. Tá aqui, né? Um mosaico belíssimo, tá? Aqui a caravela portuguesa, Abel Ferreira na ponta, com uma luneta, né? Títulos conquistados. Por que a gente está falando de Abel? Para falar da história, que a gente abriu falando do quão, assim, do quanto história esse cara tá fazendo no Palmeiras. É o quanto que ele tá ficando cada vez mais marcado na história do Palmeiras. Após a conquista do Paulistão, ele se igualou ao Oswaldo Brandão, chega ao 10º título pelo Palmeiras. Fora a quantidade de finais, o Abel Ferreira, para mim, ele é o maior técnico da história do Palmeiras já. Eu já dizia isso já desde o ano passado, desde a conquista do bicampeonato da Libertadores, né? Mas lembrei aqui, teve um dos podcasts que eu estava tentando lembrar. O Mauro Betti sempre ressalta, né, os feitos de Oswaldo Brandão, por isso que ele fala, é muito difícil eu dizer se o Abel é o maior ou não. Mas assim, todo respeito ao Mauro Betti, que é um grande estudioso, acompanhou muito de Palmeiras, sabe tudo de Palmeiras, né? Para mim o Abel já é o maior disparado. Disparado. Aqui a lista de títulos, tá? Abel Ferreira, Oswaldo Brandão, 10 títulos. Vanderlei Luxemburgo, 8 títulos, né? O Abel tava até antes desse Paulistão, tava aqui entre Oswaldo Brandão e Vanderlei Luxemburgo. É pouca coisa essa brincadeira? É pouca coisa essa brincadeira? O Abel Ferreira rende mais de meio bilhão de premiações para o Palmeiras, tá? Pela quantidade de títulos e competições, o Palmeiras avançando em competições desde a chegada ao clube em outubro de 2020, o clube arrecadou 671,2 milhões em prêmios e direitos de transmissões pelas participações nos torneios nesse período de 3 anos. É impressionante, tá? É impressionante. As premiações recebidas desde a chegada do Abel. Vamos pegar lá desde o começo? Cara, olha o tamanho da lista, cara. Olha o tamanho da lista, mano. Libertadores de 2020, a partir das oitavas de final. E aí você tem a grana por etapas, a grana pelo título, direitos de transmissão, que nem a gente leu ali, né? Copa do Brasil 2020, premiação do campeão, bônus da Crefisa, Mundial de Clubes também, Brasileirão de 2020, Paulistão de 21, Copa do Brasil de 2021, Supercopa, Recopa Sul-Americana, mais um brasileiro e por aí vai, né? Libertadores mais uma vez, avançando, indo longe na competição, né? Sendo campeão na competição, Mundial de Clubes mais uma vez, vice-campeonato, né? Olha a fatia como aumentou, né? Foi de 10 milhões para dobrou, né, a premiação que o Palmeiras recebeu no Mundial de Clubes. Paulistão mais uma vez, Recopa, Copa do Brasil,
Paulistão mais uma vez e por aí vai, né? É impressionante a quantidade de grana, né? O quanto o projeto fala alto, né? Então, assim, para quem defende questão do projeto, não é só apenas para o seu time ser campeão, não. Porque títulos reflete necessariamente em premiações e patrocínios. E direitos de imagem, né? Que algumas competições, os direitos de imagem são negociados à medida que você vai avançando, né? Imagina uma, uma, uma empresa de transmissão, tem tantas hoje, pagar o pacote fechado. Ah, pô, vamos pagar aí pro Palmeiras, pro Flamengo, pro Galo, o pacote fechado até a final. Pô, mas não dá para saber se essas equipes vão chegar até o final. Não dá para eu negociar agora. Vai ser negociado fase a fase, né? E por aí vai, tá? O último destaque que eu queria deixar, gente, é pro Fábio Carille. A finalizar aqui, porque foi uma campanha muito honrosa do Santos. Muito, muito honrosa. Tá? Questionou o VAR, mas admite que o time deu mole. Tem mais uma questão do VAR que eu não falei, né? O Rafael Claus, que foi o árbitro da partida, aparentemente, antes de revisar o lance do pênalti do Palmeiras, ele mandou o jogo seguir. Aparentemente, eu não tenho essa convicção, eu não tenho 100% de certeza. Na transmissão, eu estava vendo na Casa TV, eles estavam comentando. Olha, eu vi ele fazendo o gesto de segue o jogo, depois ele parou. O problema dele mandar seguir o jogo é que se ele seguir o jogo, não dá para revisar mais, né? Então, assim, tem uma série de coisas. E aí eu deixo pro torcedor e pras reportagens, né? E para os programas esportivos debaterem o que foi, o que não foi, enfim. O destaque que eu queria deixar é porque, cara, foi uma campanha muito legal do Santos. Eu não esperava muita coisa do Santos no Campeonato Paulista, porque nas últimas temporadas, para quem não acompanha o Santos de perto, e para quem acompanha vai entender o que eu tô falando. O Santos tem flertado com o rebaixamento no Paulista nas últimas 2 temporadas. Chegou muito perto do rebaixamento no Campeonato Paulista nas 2 últimas temporadas. E essa temporada, agora na Série B, eu não tinha muita expectativa. Não achava, não acreditava que o Santos fosse brigar contra o rebaixamento, mas eu não tinha muita expectativa assim, do que o Santos poderia fazer no Campeonato Paulista. Chegou até a final, venceu o primeiro jogo e competiu nesse segundo jogo. Então, assim, valorizou muito o título do Palmeiras. Foi uma campanha, assim, muito bacana. Passou uma mensagem de que muita coisa mudou, de fato, tá? Muita coisa mudou na questão dos jogadores, da gestão principalmente, do trabalho da comissão técnica. Muita coisa mudou, tá? Muita coisa mudou. Então, o destaque aqui fica o artigo com alguns cortes da coletiva do Fábio Carille, tá? E parabéns ao Santos, tá? Assim, muita gente vai. Eu já vi alguns programas esportivos também deixando uma moral pro Santos, acho que tem que deixar mesmo, porque assim, é a promessa de que uma Série B, de uma campanha de Série B que o time dá para voltar para a Série A com tranquilidade. Diferente, é um campeonato totalmente diferente, tá? Por mais que o Campeonato Paulista tenha condições adversas, tem que fazer viagem de ônibus longas, tem que jogar em gramados ruins. O Brasileirão é pior, né? Porque além de as viagens ser longas, você vai para outro estado. Você não fica só no estado de São Paulo, você vai para outro estado. Enfrenta condições adversas de logística, condições adversas de gramado, de estrutura. Então, é outra parada, é outra competição. Mas a expectativa que nós temos é que o Santos vai fazer uma Série B muito digna e vai voltar para a Série A, tá? Gente, é isso, ó. Parabéns aos campeões, tá? Parabéns aos campeões. Tá aqui a lista de jogos, 2 dias. Teve o Grêmio no sábado, né? Tivemos o Grêmio no sábado, no domingo veio o Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e por aí vai, né? E por aí vai. Parabéns aos campeões, tá? O Campeonato Baiano aqui. E você que nos acompanha até aqui, fica o convite aberto mais uma vez, né? Pra você acompanhar um pouco da coletiva do Abel. Não falei muito do fator Hendrick, né? Também não vou falar. Acho que ao longo da semana a gente vai ter oportunidade para falar mais do Hendrick. Já estamos chegando a meia hora de podcast. Você que nos acompanha até aqui, eu peço para deixar aquela famosa moral pra gente, tá? Ótima semana para todo mundo. Um forte abraço. E a gente vai voltando, tá? A gente vai voltando porque
vai recomeçar aí, vai segunda rodada de Libertadores do Sul-Americana, aquela loucura. E a gente vai voltando para comentar os dias de jogos, tá? Muito obrigado, ótima semana para vocês, um forte abraço. E amanhã nós estamos de volta. Amanhã, talvez? Vamos ver, tá? Tchau.